Olá, Irmandade. Chegamos então na mãe do 11º ciclo lunar, a mulher altiva, ou aquela que anda com firmeza. Essa mãe é a mãe que nos ensina a caminhar na verdade, porque ela nos ensina a caminhar o que falamos, ou seja, a sermos coerentes. Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente faz. E por isso mesmo, ela está nos ensinando a liderar pelo exemplo. Por outro lado, ela nos ensina também que nós podemos mudar qualquer coisa, qualquer situação que a gente tenha se colocado, assumindo a autorresponsabilidade, sem esperar que os outros façam aquilo que a gente precisa fazer. Ela também nos ensina a termos orgulho e autoestima, porque a gente está caminhando na verdade, a gente está falando aquilo que a gente está fazendo e está fazendo aquilo que a gente está falando. E também ela nos ensina a importância do cuidado com o nosso corpo físico, porque ela é também a mãe do vigor. Ela traz a importância de um corpo flexível, para ter uma mente flexível, porque cada um segue o seu caminho. E nos ensina que se uma mente está cheia de negatividades e de meias-verdades, o corpo também vai sentir. Então, uma coisa está aliada à outra. Essa mãe ela é cheia de vigor e ela nos traz essa medicina também do caminhar com graciosidade. Não tem outra forma, né, de andar. Se a gente está caminhando a nossa verdade, a gente caminha com firmeza, com altivez, que é o nome dessa mãe. O nome da história é Explorando a Trilha da Verdade. Vou começar a contar a história. Mulher altiva podia ouvir o som do vento passando por seus ouvidos e o barulho de seu coração enchendo todo o seu corpo. Ela ouviu o borrão verde passando enquanto corria pela campina até a borda da floresta. Entrando na floresta, ela diminuiu um pouco o ritmo, esquivando-se agilmente das amoreiras sem quebrar um galho ou perfurar a vegetação rasteira. Veloz e silenciosamente ela percorreu as florestas profundas, avançando em direção a seu objetivo. O chiurear do povo alado de repente parou, e mulher altiva parou silenciosa mais abruptamente. Quando seu coração desacelerou o ritmo de quebrar o tambor, ela podia ouvir os sons fracos e furtivos de um grande ser criatura vindo de algum lugar perto dela. Cautelosamente, ela se virou, erguendo a cabeça para olhar as copas das árvores. Seu olhar foi encontrado por penetrantes olhos dourados. O grande gato estava empoleirado, equilibrado e pronto para pular do galho robusto de uma figueira. Mulher altiva reuniu a coragem de que precisava para olhar de volta para aqueles olhos inabaláveis, mostrando sua ousadia natural, mesmo quando ela foi confrontada com as proezas da leoa da montanha. Por razões desconhecidas, para a mulher altiva, Puma simplesmente se sentou no galho e não mostrou mais interesse na mulher abaixo. A leoa da montanha começou a lamber suas patas e se alisar. Mulher altiva não iria esperar para ver o que aconteceria a seguir. Ela fugiu pelo vale e continuou sua jornada com grande pressa. Logo ela tinha, mais uma vez, acertado seu passo, permitindo que seu corpo encontrasse seu equilíbrio natural e centro de gravidade. Nenhuma vez ela tropeçou ou deslizou um galho, enquanto seus pés aparentemente voavam pelo chão da floresta primitiva.
Ela cortou o matagal periférico e fez seu caminho até um caminho coberto de violetas e morangos que corria ao longo da borda da floresta, perto de um rio raso. Mulher altiva tomou o rio, tornou o rio, ela tomou o rio em 3 saltos. 3 saltos ela já estava lá, lançando jatos de água em todas as direções, enquanto ela saltava agilmente até a margem oposta, coberta por figueiras e trevos vermelhos. A mãe do clã sabia que estava atingindo a reta final e despejou toda a sua força em suas pernas poderosas. Ela correu e correu, cruzando o canto de uma pradaria cheia de grãos dourados silvestres, subindo a última colina. A inclinação era difícil de atravessar, mas a mãe da perseverança superou o desafio, mudando seus passos, respirando mais profundamente, apesar da dor em seu peito, forçando seu corpo para se ajustar aos novos ritmos que ela havia criado na reta final. Quando Mulher Altiva alcançou o topo, ela foi saudada pelos rostos surpresos do povo do clã da água, com quem ela havia passado o inverno. O avô Sol passou então um quarto de sua jornada pela nação do céu antes que outro corredor aparecesse. Este foi um jogo de verão, de competição construtiva e camaradagem, e a mãe do clã usou a corrida para ensinar ao clã da água muitas outras lições sobre resistência e perseverança. À noite, em torno da fogueira comunal, com as estrelas cintilando e as barrigas cheias do banquete, Mulher Altiva aproveitou a oportunidade para falar. Por ser conhecida como uma mulher de poucas palavras, os membros do clã da água a ouviam intensamente. Mulher Altiva falou para ele sobre o valor de encontrar caminhos alternativos pela floresta, novas maneiras de abordar suas tarefas diárias e como ela foi capaz de vencer a corrida porque havia explorado a trilha, fazendo uma rota nova mais curta para usar durante a corrida a pé. Agora que as luas de aquecimento e plantio haviam passado, ela se ofereceu para ensinar aos humanos do clã da água a como ela poderia se mover por qualquer terreno sem perturbar sequer uma folha. Ela é também, a mãe da inovação, algo que eu não falei lá na introdução. Ela está sempre pensando em uma maneira nova de fazer as coisas e honrando também os ancestrais, a cultura, a forma de se fazer, mas sempre trazendo, incorporando as novas tecnologias. Os caçadores e localizadores não tinham certeza de deixar uma mulher ensiná-los habilidades que normalmente eram ensinadas por outros homens. Mas a mãe do clã venceu a corrida a pé e, portanto, ganhou a aposta de que poderia vencer todos os homens que entrassem na competição. Os homens, surpresos, começaram a perceber que ela poderia ensinar-lhes novas habilidades que certamente os colocariam em uma boa posição no festival da colheita, quando todos os clãs de sua tribo se reuniriam para agradecer pela colheita abundante. Mulher Altiva trabalhou com os homens do clã da água durante as luas do verão. Eles passaram a observá-la todos os dias, aprendendo novas habilidades, enquanto ela lhes mostrava como aproveitar ao máximo as ações que eles colocavam em movimento. A mãe do clã mostrou aos homens como o antílope, quando caçado nas planícies, usava a graça e o equilíbrio para saltar através da grama alta. Seus alunos praticavam na planta dos pés para criar uma elasticidade em seus passos e mudar seus passos de corrida,
juntos usando a medicina da graça, prontidão e ação da antílope. Eles praticavam caminhar ao longo dos troncos caídos que rolavam, fazendo com que os alunos ajustassem o equilíbrio a cada poucos metros. Os homens do clã da água encontraram o centro de gravidade do corpo em seus quadris e aprenderam a usar sua visão interior para tornar seus corpos mais leves ao se verem como antílopes, que podiam saltar para frente, aparentemente voar pelo ar e pousar leve sem um som. Mulher Altiva continuou o treinamento, ensinando as artes de mudar o passo, usando a intenção de impulsionar o corpo, entender os ritmos do corpo em movimento e fazer reconhecimento. Nunca a mãe do clã tentou mostrar que era superior aos homens. Ela sempre foi encorajadora e apoiadora em seu papel de professora, garantindo que outros homens não menosprezassem aqueles que eram ousados o suficiente para tentar uma nova habilidade pela primeira vez. Mulher Altiva ensinou a todo o clã como a ação conta em dobro ao imitar seus anciãos, encontrando novas maneiras de ajudar nas tarefas que eram necessárias para manter a vida no acampamento fluindo sem problemas. A mãe da inovação ficou satisfeita porque os jovens descobriram novas maneiras de serem produtivos, além de encontrar novos jogos que incluíam todas as crianças. As mulheres ficavam exultantes porque seus homens voltavam para as cabanas a cada pôr do sol sorrindo e sentindo-se autoconfiantes sobre as conquistas alcançadas a cada sol. Com todos os membros do clã se preparando para a reunião e as competições, apenas Mulher Altiva percebeu que as fofocas de costume e discussões mesquinhas haviam parado. Quando todos eram produtivos, eles ficavam felizes e não tinham desejo ou tempo para perder em conversa fiada. Mulher Altiva trabalhou duro preparando o clã da água para os jogos a serem realizados na reunião da tribo. Os talentos da mãe da perseverança foram recompensados quando o clã da água assumiu a liderança, golpeando os outros clãs, atônitos de sua nação. Por seus esforços, os homens do clã da água presentearam a mãe do clã com um cavalo. Mulher Altiva ficou profundamente comovida com o gesto, porque cavalos eram raros naquela época. A maioria dos clãs e tribos tinham cerca de 1 dúzia de cavalos para mais de 100 seres humanos, com a maioria dos pertences e pacotes sendo carregados pelos seus fiéis cães. A mãe do clã decidiu aceitar o presente, falando algumas palavras sobre a medicina do cavalo. Ela explicou ao clã da água que o poder da medicina do cavalo estava no uso adequado de dons, talentos e habilidades. O cavalo ensinou às 2 pernas a equilibrar os dons dos mundos tangível e intangível. Como o cavalo, os 2 pernas estavam sendo ensinados a serem da terra e a serem um convento. Quando os 2 mundos se uniram, o equilíbrio foi alcançado, permitindo aos humanos verem a beleza do espírito vivendo e trabalhando por meio de suas formas físicas. Nesse equilíbrio, poder físico e espiritual poderiam ser usados. Cavalo ensinou a como usar vontade, resistência, autoridade e talentos de uma maneira adequada, sem abuso ou mau uso.
Mulher altiva agradeceu aos homens do clã pelo presente e deu graças ao grande mistério por seus sucessos combinados a todas as novas habilidades que alcançaram. Ela estava particularmente grata por terem deixado de lado o medo de agirem para aprenderem novas habilidades. A lua das folhas vermelhas veio em seguida, trazendo muitas novas lições para o clã da água. Após a colheita e coleta de alimentos silvestres da floresta, o clã se preparou para o inverno que se aproximava. O espírito de vitória ainda estava mantendo o clã produtivo, mas os lembretes dessas formas inovadoras de realizar tarefas, ainda frescas em suas mentes, também os impulsionavam. Mas a mulher altiva sentiu uma mudança perturbadora. A mudança sutil não era aparente para os membros de seu clã, mas a guardiã da liderança estava muito ciente de que havia algo errado. A situação precisava ficar mais clara antes que a solução adequada pudesse ser aplicada. Então, mulher altiva observou e esperou, continuando suas próprias atividades, mas sem falar nada até o momento apropriado. Mulher altiva caminhou até a floresta para estar sozinha e ponderar as formas como poderia ajudar as crianças da terra através das mudanças que poderiam roubar delas as atitudes certas em relação à vida. Já era o pôr do sol. As disputas tinham recomeçado entre as mulheres e os homens estavam descontentes. As discussões tinham substituído a antiga camaradagem das luas amarelas do verão entre as crianças. Mulher altiva deitou-se numa cama de folhas caídas e permitiu que a luz do avô sol lhe aquecesse a pele. Este raro tempo de inatividade e reflexão levou-o a um estado de maior consciência, onde cavalgava a cavalo através de uma paisagem no tempo do sonho, nas planícies abertas. Cada vez mais rápidos, cada vez mais rápido eles galopavam, enquanto seu corpo se tornava uma extensão viva de seu corcel. A cabeça da mulher altiva estava inclinada para a frente, seu cabelo misturado com a crina de seu companheiro de 4 patas, chamado Corre com os Ventos. Juntos, eles cavalgaram pelas estepes de capim dourado, varrido pelo vento, enquanto ela incitava o garanhão a ir em frente, com uma leve pressão de seus joelhos. As florestas do sopé se aproximaram enquanto ela fundia seu espírito com os ritmos e passadas poderosas de seu garanhão. Suas percepções mudaram e ela viu através dos olhos de Corre com os Ventos. A mudança de forma foi completa quando Mulher Altiva se fundiu com seu companheiro galopando, sentindo o poder de 4 patas trovejando ao longe, aproximando-se do sopé. Uma onda de energia fluiu por seu corpo, enquanto juntos se aproximavam das colinas arborizadas. Corre com os Ventos parou entre as árvores da floresta e o feitiço mágico foi quebrado quando a percepção da mulher altiva voltou à sua forma humana. Mas eles ainda estavam lá no tempo do sonho. A exuberância e a sensação avassaladora do poder intenso ainda corriam por suas veias enquanto ela desmontava. Quando ela amarrou o garanhão para pastar, ela se sentiu como se estivesse sendo observada. Mulher altiva seguiu seus sentimentos e olhou fixamente para os galhos de um carvalho robusto, a tempo de ver a leoa da montanha pular, parando graciosamente a seus pés.
Rapidamente ela olhou para seu garanhão, encontrando-o desinteressado no grande felino. Ela ficou assustada com o comportamento do cavalo, mas no tempo dos sonhos não havia ameaça entre as criaturas, então ela relaxou. Leoa da Montanha a pegou de surpresa e falou: Mãe, você caminhou comigo desde o início de sua vida física, mas só agora abradou o suficiente para que eu pudesse falar com você. Você se esqueceu da minha medicina de liderar pelo exemplo? Mulher altiva ficou atordoada e sem palavras por um momento. O que você quer dizer, Puma? Ando em equilíbrio e sempre permito que minhas ações falem por minhas intenções. Esqueci-me de cumprir alguma obrigação ou de tomar alguma atitude que mostre aos outros a integridade da minha caminhada? Não, mãe. Você tem sido um bom exemplo para seus filhos. Você executou as ações necessárias. Você sempre foi compassiva, atenciosa e franca. Você mostrou a seus filhos novos caminhos e maneiras inovadoras de corrigir atitudes erradas e como seguir os desejos de seus corações. Mas você tem estado tão ocupada que se esqueceu de reservar o tempo necessário para refletir e reagrupar seus pensamentos, sonhos e energia. Esta é a primeira vez durante sua caminhada na Terra que você descansou e liberou o suficiente de sua necessidade para ser um exemplo perfeito, para derrubar as barreiras que a impedem de ser humana. Mulher altiva sentou-se no chão em silêncio, atordoado, percebendo que Leoa da Montanha estava certa. As lágrimas que ela segurou por todos os invernos de sua vida humana começaram a fluir. E os soluços atormentaram seu corpo até que ela não conseguiu pronunciar nenhum som, tentando recuperar o fôlego. A multidão de tristezas que ela sentiu quando ficou frustrada ou magoada pelas ações de outras pessoas estava enterrada nas neves de seu coração congelado. Mulher altiva estava pronta para liberar a ilusão de que ela precisava ser sobre-humana. Em seus esforços para ser um exemplo impecável, ela se mascarou para dar o melhor de si e a conduziu por uma trilha solitária que insistia que ela nunca demonstrasse seus sentimentos. Ela colocou toda a sua experiência espiritual fora de si mesma, nunca permitindo que as lições fossem sentidas e integradas como parte de sua humanidade. Quando ela finalmente recuperou o fôlego e ficou exausta, Leoa da Montanha continuou. Liderar pelo exemplo é um caminho de beleza, mãe. Se você está sendo um exemplo para os outros seres humanos, é preciso mostrar a eles que ser humano não é ser julgado como tendo fraquezas. Permitir que as lágrimas fluam é o primeiro passo na transformação. Cometer erros é a maneira como as habilidades são aprimoradas para a precisão. Você dominou a perseverança, dominou a inovação, dominou a ação. Agora é hora de você assumir o compromisso de se permitir tornar-se mulher, um ser humano sentimental. Essa vulnerabilidade é um ponto forte, não uma fraqueza. Enterrada bem dentro de você está a verdade que você temia. Você sentiu que se abradasse e recuasse quando precisasse, a verdade seria capaz de alcançá-la. A verdade é que você é humana. Puma,
esperou um momento para que as palavras alcançassem o coração da mãe do clã antes de continuar. Você desenvolveu sua resistência, sua excelência, sua capacidade de confortar os outros, mas está morrendo de medo de ser confortada. Quando você recuperar, quando você puder se permitir mostrar vulnerabilidade ao confiar em outra pessoa, terá finalmente aprendido a confiar em si mesma. Quando você se esforça, além de sua resistência, fugindo da verdade de sua humanidade, o sinal que você envia ao mundo não é aquele que você pensa que está enviando. Você diz aos outros que é intocável, quando fica se movendo de manhã cedo até tarde da noite. Você teme, Tioé, a quietude, porque tem medo de enfrentar os medos e as críticas de sua sombra. Esse eu sombra adoraria dizer que você não é digna de descanso, prazer, ou uma vida que inclua amigos verdadeiros que respeitem sua humanidade e um companheiro que apoiaria você pelo que você é, não pelas ações que realiza. Mulher altiva sentiu as lágrimas da transformação correrem como rios lentos e preguiçosos pelo seu rosto. A verdade se enraizou em seu coração e a semente impregnada de mudança foi plantada em seu ventre. Ela iria gestar até chegar a hora no futuro para a mãe do clã dar à luz seu novo eu, mais vulnerável. Ela sentou-se calmamente e refletiu sobre as palavras que Leoa da Montanha havia falado antes de fazer uma pergunta. E a pergunta era: como posso ser um exemplo para outras mulheres? Leoa da Montanha, quando tenho que aprender essas lições por mim mesma? Você é a mãe da inovação, mulher altiva. Nos tempos do mundo atual, a mulher assumiu o papel de nutrir os outros. Um equilíbrio deve ser encontrado. A Mãe Terra está pronta e disposta a cuidar de suas filhas, mas elas devem insistir, levando o tempo que precisam para receber esse cuidado. Você ensinou a seus filhos humanos que o lugar da gravidade do ser humano fica na pelve. Para os homens, esse espaço é onde seus testículos ficam alojados, antes da puberdade. Para as mulheres, esse espaço é o útero. Como mães da força criativa, as mulheres devem entender seu papel de nutrir as sementes de todos os sonhos do amanhã para a família planetária, bem como gerar novas gerações de crianças. Para cumprir essa tarefa, toda mulher deve se comprometer a aproveitar o tempo necessário para se retirar durante o fluxo menstrual, quando seu útero está aberto à luz. Esse tempo de lua especial é quando a Mãe Terra alimenta todas as mulheres, se elas estiverem dispostas a passar 3 sóis e 3 sonos durante seus fluxos em total silêncio, tornando-se os recipientes receptivos de amor criados pelo grande mistério. Durante os outros dias de seu fluxo, elas podem estar com as irmãs, compartilhando experiências, trabalhos manuais e pensamentos íntimos. Durante o tempo de lua, as mulheres têm o poder de reivindicar qualquer energia disponível em seu meio, porque seus úteros estão abertos para receber. Esta é uma tradição que você pode iniciar para a tribo humana, que também irá servi-la na descoberta de sua própria humanidade. Mulher altiva,
viu a possibilidade de criar uma nova tradição feminina que permitiria que todas as mulheres encontrassem o equilíbrio. Ela entendeu que algumas das brigas provavelmente eram causadas por exaustão e porque as mulheres não reservavam tempo para se reabastecerem com a energia amorosa da Mãe Terra. Elas eram frequentemente presas a hábitos antigos, irritadiços e mesquinhos que se enraizavam no momento quando elas estavam cansadas. Uma ampla visão de oportunidade se espalhou diante da mãe em seu sonho. Quando a mãe da persistência voltou de suas visões, Leão da Montanha falou com ela, Leoa da Montanha falou com ela novamente. Nunca houve um tempo em que você mostrasse misericórdia de si mesma, mulher altiva. Você gostou de ser ativa e mascarou bem sua sombra. A sombra não demonstrou misericórdia por levá-la além de tudo que é humanamente possível. Você fez promessas que finalmente a forçaram a ficar sob a guarda da sombra. Você não abusou de sua capacidade de liderança ferindo outras pessoas, mas abusou da confiança que outras mulheres depositavam em você como modelo. Você deu um exemplo que quebraria qualquer animal de carga. O burro carrega sua medicina de suportar sua carga de responsabilidades, mas ele também sabe recuar, recusar e se tornar teimoso quando o fardo é muito grande. Há uma grande força interior a ser encontrada em ter misericórdia de si mesma e em permitir-se ser um exemplo para outras mulheres, mostrando-lhes que todos os humanos são dignos de descanso e prazer. O exemplo que você deu ao reservar tempo para suas necessidades a libertará para receber orientação. A desculpa de que você não tem tempo ou espaço para ser nutrida prejudicará mais pessoas do que você, dando à sombra a vantagem. Leoa da Montanha esperou que Mulher Altiva entendesse suas palavras antes de continuar. Você se lembra do dia em que passou por mim na floresta correndo como um incêndio na pradaria? A mãe do clã acenou com a cabeça em confirmação e Leoa da Montanha falou novamente. Eu estava de pé em um galho, observando você enquanto você cortava a samambaia e a vegetação rasteira. Não fiquei surpresa porque tinha visto você explorando aquela trilha antes. Eu me perguntei se você fugiria do totem que a protegia. E com certeza você o fez. Os outros corredores demorariam muito para alcançá-la, mas ainda assim, você tinha que continuar correndo, certificando-se de que ofuscaria todos os outros de uma maneira embaraçosa e exagerada. Você não mostrou misericórdia para consigo mesma ou para com a dignidade de seus colegas do sexo masculino. Lambi minhas patas e mostrei que você podia ir mais devagar, mas você estava obstinada e meu exemplo ficou perdido para você. A gambá poderia lhe dar uma lição, mulher altiva, se você parar para ouvir. O medicamento da gambá tem a ver com a reputação e capacidade de atrair ou repelir o que você precisa na vida. Você tem estado tão preocupada com sua reputação no agir que atraiu o implacável eu sombra e repeliu a voz interior que clama para que você tire o descanso de que precisa. Como a gambá, toda situação fede, mãe.
Mulher altiva tentou livrar-se de sua vergonha ao tomar a firme decisão de ser misericordiosa consigo mesma e assim dar às irmãs permissão para serem gentis com elas mesmas por meio de seu exemplo. Ela fez Leoa da Montanha uma pergunta final, em que ela confiava que expulsaria o peso em seu peito que a fez respirar superficialmente por muitas luas. Estou cansada de ser meu único sistema de apoio e de ter medo de confiar e ser vulnerável. Leoa da Montanha, quando eu encontrar a parte misericordiosa de mim mesma e fizer alguns retiros e momentos de silêncio, você será minha companheira e aliada? A leoa da montanha espreguiçou-se e bocejou. Depois respondeu: Sempre caminhei com você, mãe. Você estava muito ocupada para notar. Você estava com medo de ficar quieta e sozinha consigo mesma. Então você não podia ouvir minha voz. Nada mudará em minha devoção a você e ao seu crescimento espiritual. Somos irmãs e somos unidas pelos laços que unem todas as parentes femininas. A avó Lua mostrou seu rosto, cheio para iluminar nossos medos ocultos. Perdão, isso ainda é a leoa falando. A avó Lua mostra seu rosto cheio para iluminar nossos medos ocultos, bem como nossas forças. O ciclo do tempo de lua, nesse ciclo encontramos nosso equilíbrio, confrontamos nosso eu sombra, compartilhamos nossas alegrias e tristezas e, em seguida, encaramos o mundo como irmãs do coração. Mulher altiva ficou profundamente tocada e as lágrimas começaram a fluir novamente, enquanto ela era atraída de sua visão do tempo de sonho de volta para o mundo tangível por alguém lambendo as verdadeiras lágrimas de seu rosto. Ela abriu os olhos e viu a encarnação física de Leoa da Montanha, lambendo suas bochechas e garantindo a ela que a visão tinha sido real. A guardiã da liderança colocou a mão suavemente no pescoço da leoa da montanha e acariciou o pelo macio de sua irmã. Os olhos verdes dourados da leoa da montanha perfuraram o coração da mulher altiva e a barreira final desabou quando a mãe do clã viu a suavidade e a vulnerabilidade de seu próprio rosto misericordioso sendo confortado por uma criatura professora da selva. Leoa da montanha colocou uma pata no peito da mulher altiva, forçando a respiração, que a mãe do clã estava segurando apreensiva para fora de seus pulmões. Leoa da montanha não parou até que a mãe altiva engasgou e então a gata gigante moveu-se para deitar ao lado da mãe do clã. Mulher altiva tomou a respiração mais profunda que ela se lembrava de ter respirado em muitos invernos e sentiu a força vital implodir dentro dela, trazendo uma nova sensação de conforto relaxado para seu corpo cansado e emocionalmente exausto. Elas ficaram deitadas lado a lado até que todo o rosto da avó Lua se ergueu do cobertor roxo da nação do céu. Na magnífica luz da lua cheia, uma nuvem mudou de forma para mostrar à mulher altiva as sementes de transformação que suas lágrimas plantaram no mundo tangível. Ela havia retornado do tempo de sonho para começar uma nova tradição para mulheres, que serviria a todas as suas irmãs até o fim dos tempos. A pessoa nuvem mudou para a forma de Quetzal. É um pássaro.
lembrando a mãe da inovação que Quetzal carrega a medicina do espírito totalmente livre e desinibido, que está disposto a expressar todos os aspectos do ser. Essa é a medicina desse pássaro lindo que é o Quetzal. Vou ler novamente. Espírito totalmente livre e desinibido que está disposto a expressar todos os aspectos do ser. Se for pego enjaulado, Quetzal morre. Mulher altiva pensou na gaiola que ela criou para si mesma e como o eu sombra a colocou um estrangulamento em sua liberdade de expressar suas necessidades e confiar que os outros entenderiam a sua humanidade. Leoa da montanha ficou com ela durante a noite e permitiu que o clima e o conforto de uma verdadeira aliada fossem compreendidos. Quando o avô Sol se levantou para iluminar todos os seus filhos, Mulher Altiva voltou ao acampamento. Ela foi saudada por todos os membros do clã da água como se ela nunca tivesse estado ausente. Eles não se preocuparam porque ela havia apenas projetado seu lado invencível na presença deles. As lições doeram, mas forçaram a mãe do clã a perceber de quantas maneiras ela havia se sabotado. Ela tinha sido muito independente e indiferente, ou seja, ninguém deu falta, né, dela. Ninguém deu falta dela. Ela chegou ali achando, né, que poderia, ela passou a noite, né, tarde e noite fora, ninguém percebeu, né. Durante os próximos sóis, Mulher Altiva convocou um conselho de mulheres e foi vulnerável. Vulnerável o suficiente para contar sua história e deixar ir o antigo eu intocável. Ela ficou surpresa com as lágrimas de alegria e alívio de suas irmãs, e seus abraços de agradecimento a chocaram com novas compreensões. Muitas ficaram gratas pelo novo exemplo que ela estava dando. Outras a puxaram de lado e lhe deram presentes que haviam feito para celebrar seu rito de passagem. Algumas irmãs estavam ansiosas para compartilhar seus temores de que nunca pudessem seguir seu exemplo anterior, enquanto outras falavam do ressentimento que carregavam quando a mãe do clã tinha sido usada por seus maridos queixosos como um exemplo para castigá-las. Aqueles dias foram muito benéficos para todas as mulheres do clã da água, criando novos laços de irmandade que continuariam. O Conselho das Mulheres se reuniu como um só, como iguais, em um círculo, cada uma tendo um único voto. Através da unidade, elas decidiram como administrar suas tendas lunares, garantindo a cada mulher seu tempo para o retiro. Cada mulher cobriria as responsabilidades de uma amiga enquanto a outra estava em sua lua. As avós se comprometeram a vigiar os jovens, enquanto tias e irmãs se ofereceram para cozinhar e cuidar das fogueiras. A Irmandade da Tenda da Lua foi formada durante aquela longa temporada de mudanças de folhas, deixando um legado para todas as mulheres que formaria laços de confiança eterna em todos os mundos vindouros. Mulher altiva maravilhou-se com as mudanças em si mesma e com a força que encontrou na medicina de suas irmãs. Ao descobrir a si mesma, ela ganhou involuntariamente uma grande família e um sistema de apoio. A mãe da inovação entendeu que algumas novas formas de viver poderiam criar tradições que serviriam a toda a humanidade. Ela cantou sua canção de gratidão à Mãe Terra e à Avó Lua, compreendendo talvez pela primeira vez
o que era ser uma líder forte e uma mulher vulnerável. Agora, mulher altiva, ouve as vozes de suas irmãs que estão aprendendo as lições de caminhar o seu falar. Com compaixão, ela espera que algumas diminuam o ritmo e outras abandonem seus medos e tomem as ações necessárias para mudarem suas vidas. Seu coração permanece aberto e seu espírito agora está cheio de terna misericórdia que ela aprendeu e ganhou com as dolorosas lições de sua própria passagem. Por meio do exemplo, a única conquista que ela ensina é a conquista do eu sombra. Como Quetzal, ela acena para que suas irmãs expressem a liberdade de quem são e sigam os desejos de seu coração, descobrindo sonhos do coração por meio da força que encontram no retiro. Mulher altiva sussurra para as mulheres que todos os lugares que a nutrição e o apoio da Irmandade da Mãe Terra disponíveis para qualquer mulher que esteja disposta a honrar seu direito de ser, assumindo um compromisso consigo mesma. Ela sussurra para todas nós, de todos os lugares, que a nutrição e o apoio da Irmandade e da Mãe Terra estão disponíveis para qualquer mulher que esteja disposta a honrar seu direito de ser. E assim termina essa bela história. Arro.